galera, tudo bem? Descomplicando o visagismo para você. Hoje eu estou com o melhor do Brasil, o Dr. Anthony Klepp, proprietário da melhor clínica do Brasil. Agora vocês vão conhecer um pouco mais sobre o universo transplante capilar, seja no cabelo ou na barba. Eu separei várias dúvidas, Anthony, que as pessoas têm e me mandaram, e agora a gente vai saber de uma vez por todas quais são essas dúvidas. Então, obrigado, Ju, por estar aqui. O seu trabalho de visagismo é algo que a gente fica muito impressionado com os resultados, com a qualidade. E essa mistura do transplante com visagismo vai ser show, né? Então, hoje a ideia é começar a tirar as dúvidas de vocês. E a gente vai estar sempre perto, sempre juntinho aí da Ju, para tirar a dúvida de vocês e fazer de vocês cada vez mais cabeludos, mais bonitos. E contem com a gente. Bom, vamos agora à primeira pergunta, que muitas pessoas me perguntam: qual que é a diferença, doutor, do implante para o transplante? Transplante e implante parece a mesma coisa, mas na verdade são conceitos diferentes. Então, transplante, a gente vai fazer um transplante de tecido. Então, a gente vai pegar um folículo capilar, nosso próprio, e transplantar para outra área. Quando a gente fala implante, a gente diz de algo externo. Por exemplo, uma prótese mamária é um implante. Então, você faz um implante. Então, essa é a diferença entre transplante e implante. A segunda pergunta, que todo mundo tem me perguntado: todo mundo, doutor, pode fazer o transplante ou não? Excelente pergunta, Ju. Ainda mais que está super na moda, né? A gente fazer transplante capilar. Muitas pessoas podem fazer transplante, mas ela precisa da indicação correta. Por quê? Há algumas causas que elas não são elegíveis a fazer o transplante. Então, por isso, precisa sempre de uma avaliação médica precisa e personalizada para indicar da maneira correta o seu transplante capilar. E outra dúvida também que muitas pessoas me perguntam dentro da barbearia, nas consultorias de visagismo: Ju, a partir do momento que eu faço o transplante, demora para se recuperar? É uma grande preocupação que eles têm. Isso é rápido ou não? Ju, o transplante capilar, ele é uma cirurgia. Então, como toda cirurgia, precisa do seu cuidado ali no pós-imediato e o pós-tardio, que a gente chama alguns dias depois. Mas, geralmente, em 2, 3 dias, o paciente ele já está apto para fazer suas atividades diárias. Então, ele já consegue trabalhar, já consegue viver normalmente. Só a academia e algumas outras atividades que possam causar algum trauma, esse a gente precisa ainda ter cuidado, porque o folículo ele ainda não está fixado exatamente no local. Outra dúvida, doutor, é se é possível a pessoa transplantar um fio que não é dela, de uma outra pessoa. Porque tem pessoas que acabam, né, não tendo cabelo nenhum, e é uma dúvida que tem se isso é possível ou não. Não é possível a gente transplantar um folículo de uma outra pessoa para nós, mas a gente consegue transplantar de outra parte do corpo. Então a gente consegue pegar, por exemplo, um folículo do peito ou de outra parte para colocar no couro cabeludo. Então de outra pessoa não, mas de você, de outra parte do corpo, isso sim, isso a gente consegue. Muito interessante isso, eu não fazia ideia disso. Então, se você, caso não tenha cabelo, quase nada, não se preocupe, porque é possível. Na Clínica Mondan, você vai conseguir resolver o seu problema. Tenho certeza que você será muito bem atendido. Mas eu sei que você está com mais dúvidas ainda, então calma, que eu vou tirar suas dúvidas agora. Então, só um momento. Um presente para você. Diga que é o meu seguidor e ganhe na hora um super desconto na Clínica Mondan. É só avisar que você viu esse vídeo através da Juliana Félix, visagista. Voltando ao vídeo. Doutor, uma outra dúvida também, que eu sei que o tratamento aqui ele é diferenciado, mas eu vou fazer essa pergunta para que as pessoas também saibam sobre isso. Uma outra dúvida: após o transplante, qual o cuidado que a pessoa deve ter? Excelente essa pergunta. O transplante, ele é uma cirurgia, então precisa de um cuidado personalizado e próximo. Aqui na Mondan, a gente faz sempre a primeira lavagem aqui com a gente, onde a nossa equipe vai ensinar você a como lavar o cabelo. Porque no início do transplante capilar, esse folículo, digamos, falando de uma maneira mais leiga, ele não está fixo. Então, se você tem, por exemplo, um chuveiro forte, tem algum trauma, você pode tirar esse folículo e perder esse transplante capilar. Então, nos primeiros dias, a primeira lavagem é feita aqui. Se a pessoa não se sentir confortável, pode vir lavar o cabelo aqui diariamente. Senão, a gente ensina também para ele fazer essa lavagem em casa. Além disso, a gente também faz o segmento durante 1 ano, porque o resultado final do transplante capilar ele é em 1 ano.
Claro que em 6 meses já vai estar cabelo, já vai estar cheio, já vai estar volumoso, já vai estar uma aparência muito bonita, mas o resultado final mesmo, ele é em até um ano. Então a gente vai fazer esse acompanhamento durante todo esse período, com vindas periódicas do nosso paciente, para a gente entender a evolução de cada um, porque cada um vai evoluir de uma maneira. E aí a gente junto faz o trabalho correto para ao final desse um ano todo mundo ter o resultado desejado. Outra dúvida também, doutor. Além do transplante, existe um outro tratamento alternativo? Legal, Ju. O transplante, ele é o único que vai trazer o folículo de volta para a área que não tem mais. Então, por exemplo, se você já tem uma calvície aqui na região frontal, não tem mais folículo, não tem tratamento que faça trazer esse folículo que não seja o transplante. Em contrapartida, nos lugares que você vê que o folículo ele está afinando, que acho que a maioria que os homens e mulheres percebem, quando começa a afinar, você começa a ver que está mais menos denso, né, aqui a região. Nessa fase a gente consegue ter tratamento. Tem tanto tratamento oral com medicações que vão ser indicadas de acordo com o paciente, como medicamentos que a gente coloca diretamente na pele aqui no couro cabeludo. Uma delas é o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele. Então a gente faz um microagulhamento junto com a medicação e isso vai sendo depositado aqui no couro cabeludo. E aí ele tem a ação deixando esses fios mais grossos e trazendo de volta mais volume. Mas ele não traz folículos novos. Essas terapias, elas precisam ser feitas de maneira contínua. Porque quando para de ter o efeito da medicação, você para de ter esse resultado. Então, existem esses tratamentos alternativos e são muito indicados, mas o definitivo é só o transplante. Bom, doutor, agradeço por tirar todas as minhas dúvidas e as dúvidas também de todo mundo que está ali do outro lado. Eu sei que a Mondan é super, hiper, mega completa, mas, obviamente, eu quero ouvir isso de você. Quero que você me fale um pouquinho mais sobre a Mondan e o que tem de melhor a oferecer. A ideia, quando a gente criou a Mondan, é que fosse um lugar onde o paciente ele consiga ser visto por inteiro, de uma maneira completa. Então, a gente trabalha com inúmeros especialistas aqui. Dermatologista, cirurgião plástico, cardiologista, nutricionista, ortopedista, urologista. Então, tem uma gama de especialistas aqui para ajudar o paciente no que ele precisar. Então, a gente cuida não só da parte da aparência, como da parte metabólica, entre aspas, interna. Então, o paciente ele vai ter um acompanhamento para ter uma vida saudável, né? Para ter hábitos saudáveis e a gente vai apoiar no que ele precisar para ele conseguir alcançar isso. E, doutor, quero compartilhar algo aqui com você, porque o que que acontece? Muitas pessoas, na hora de fazer a consultoria de visagismo, eu também sempre indico fazer, às vezes, um preenchimento na área da mandíbula, porque nem sempre a barba e o cabelo a gente consegue chegar ali 100% no resultado. E eu queria saber o que vocês fazem, né? Como, por exemplo, o olho, geralmente a pessoa reclama que está um pouco caído, a área da mandíbula, ela não está muito definida. E através do visagismo, eu acredito que junto com a clínica Mondan, a gente consegue trabalhar muito e muito mais a imagem, potencializar essa imagem de muito mais beleza para o homem hoje. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre esses procedimentos, como o nariz, orelha, como a área dos olhos, da boca, por gentileza. E Ju, o visagismo, você faz um estudo super específico no rosto de cada cliente, entendendo as medidas, as angulações e consegue indicar procedimentos até para realçar a beleza do paciente. Por exemplo, às vezes a gente consegue, fazendo de maneira sutil, um preenchimento aqui na mandíbula, junto com o ajuste da barba, vai dar uma outra aparência para a pessoa. Além disso, a gente também tem cirurgião plástico especializado em nariz, orelha, então isso a gente também consegue atuar aqui. Outras coisas como procedimentos dermatológicos, botox, utilização de bioestimuladores para como se fosse produzir um pouquinho mais de colágeno, então dar uma firmeza na pele. Isso também faz parte do envelhecer saudável. Então a nossa ideia é seguir nessa linha sempre, realçar a beleza e ter um envelhecimento saudável. Doutor Anthony Klepp, agradeço imensamente o seu tempo. E agradeço também por estar falando agora com todos os meus seguidores e também os meus clientes e alunos também. E só tenho uma gratidão enorme, conheço o doutor há muitos anos, é uma pessoa que eu confio muito e, consequentemente, confio muito em toda a equipe do doutor Anthony Klepp.
Ju, para mim é uma alegria gigantesca ter você aqui. Eu te conheci lá naquela casinha em Moema, acho que muitos de vocês também estiveram lá. E ver esse crescimento, né, esse aprimoramento do seu trabalho, que é cada vez mais fantástico, é uma alegria para nós. E construir essa parceria hoje vai ser incrível, né? A gente vai trazer o que há de melhor para os nossos pacientes. E então convido todos vocês a viver essa experiência Mondan. Tenho certeza que serão todos bem-vindos e vão gostar bastante. Obrigado, Ju, e nos vemos em breve.